Quer dizer que para você o julgamento do ex-presidente Lula é um julgamento político e não de justiça, porque a delação que foi feita pela OAS, ela não tem o menor fundamento, né? Ela não tem provas materiais, né? Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco isso para o telespectador, porque eles ficam falando num triplex, no Guarujá, no qual o ex-presidente teve apenas uma vez, nunca usufruiu, nem ele nem a família dele, né? E não existe nenhuma escritura no nome dele, e nenhum documento no nome dele. Complementar isso que é importante que o Alessandro está colocando, com um outro ponto que você colocou do direito comparado. Quer dizer, aqui, quando a gente pega o Código Penal, nos seus artigos e outros, é claramente definido o que é crime e o que não é crime. Essas interpretações que eles fazem do direito alemão e do direito americano comportariam isso aí ou estão chutando? Isso é um absurdo. Vamos lá. Então, é complicado isso, né? Porque eu vou tentar dimensionar isso numa parte técnica, fazendo aquele exercício, né? Conhecendo o contexto político, como é que você avalia a parte técnica? Eu acho que também os professores têm uma certa responsabilidade de não poder simplesmente anunciar isso de maneira como propaganda. É uma fraude, é um escândalo. A gente tem que sentar e analisar isso, e houve um esforço grande de juristas de tentar passar isso, né, pelo pente fino de uma análise técnica. Às vezes o pente estoura, porque não passa, não tem como, né? Mas vamos tratar então especificamente do caso da acusação de corrupção. É absolutamente impossível, porque são 3 verbos, né, definidos no tipo legal, no crime. E nenhum deles aconteceu. Primeiro, ele não pode ter recebido, né, vantagem ou promessa, porque o apartamento não está pronto, certo? Então, receber implicaria receber uma propriedade que você pode usar, gozar, dispor, fruir. Ele não tem como exercer direitos proprietários. Isso é uma coisa que não existe, né, não está pronta, não foi entregue. O segundo ponto, não há prova de que ele tenha solicitado isso. A sentença menciona conversas entre o Sr. Paulo Okamoto e João Vacari Neto com o Léo Pinheiro, né, que dizem que eles deixaram claro para ele que o presidente teria interesse, né, mais ou menos como dizer assim para a construtora: olha, por que vocês não fazem a reforma desse triplex? É capaz que agrade aos olhos do presidente. Algo implícito, certo? Mas você não tem, de fato, você não tem prova nenhuma de que o ex-presidente sabia disso ou queria isso. Pelo contrário, as evidências que nós temos indicam que ele não queria esse apartamento, e inclusive uma declaração que foi sumariamente desconsiderada, mas é bastante incrível, que ele dizia: olha, se eu for para a praia no Guarujá, metade das pessoas me mata, metade das pessoas me abraça, paz eu não vou ter, então eu não quero esse apartamento. Também é estranho, que uma pessoa vá receber um apartamento mobiliado para uso pessoal, e no caso dele visita uma vez só, mas mesmo no caso da ex-primeira-dama, que toda a decoração tenha sido feita. Imagine, a cozinha, a sala, tudo mobiliado, e ela não fez visita a nenhum dos lugares. Queriam mobiliar, sabe? Não parece a atitude de alguém interessado no apartamento, sumariamente desconsiderar as visitas, né? Aí você pode dizer: bom, mas isso não quer dizer nada. Bom, mas também, se isso não quer dizer nada a favor, não pode ser usado contra, né? E foi isso que a sentença fez. Disse, olha o nível de suposição, disse que o desinteresse pelo apartamento era parte da estratégia para poder tê-lo. É uma inversão absoluta, não faz o menor sentido. Ele já não era mais presidente da República. Não entrei nem nessa parte ainda, porque é a segunda parte da análise técnica. Então, as evidências que você tem indicam no sentido de que ele não recebeu, o que é logicamente impossível, né? E aí também acho que não adianta insistir nessa tecla, porque não é disso que se trata, né? Ele não recebeu, ele não solicitou, e aí vem a hipótese mais temerária, que é ele ter aceito a promessa, tá? Vamos esgarçar as evidências que nós temos e dizer que sim, seria possível supor, presumir, claro que não é possível condenar alguém por isso, mas vamos fazer um exercício mental de que é possível presumir de que ele tenha aceito a promessa de um upgrade no apartamento que ele estava financiando, né, para um apartamento superior. O problema daí é o seguinte: a corrupção exige o que a gente chama de quid pro quo, né? Uma coisa pela outra. Eu te dou um apartamento, você me dá um contrato na Petrobras. Isso não tem. E aí, para contornar isso, o juiz Sérgio Moro aí vai numa teoria que está errada, que está mal utilizada, em precedentes que não são o que ele diz, que diz que o próprio fato dele estar na condição do cargo público já é em si um ato de corrupção. Não é. Ele teria que ter pelo menos prometido ou dado algo como vantagem. Como ele não achou isso, ele fez essa remissão torta, né, e se referindo especificamente a 2 precedentes estadunidenses, em que ele convenientemente não percebe que o crime que está em jogo não é bribery, é extortion.
E é uma diferença importante, porque bribery exige esse quid pro quo. E mesmo no caso de extortion, que estava sob análise em um desses casos, havia recebimento de dinheiro, o que no caso não teve. Então, para contornar problemas reais do direito penal brasileiro, foi feito um mau uso, o uso equivocado de teorias estrangeiras. E aí nós vamos chegar num outro ponto que tem sido constante, não só nessa sentença, mas em toda a Operação Lava Jato, que é uma falsa erudição das pessoas que estão lá, que ficam citando, né, teorias ou precedentes que elas não sentaram de verdade para estudar.